Jornal do Senado. Maria do Carmo acha precipitado falar agora em transposição das águas do São Francisco. Antes de tudo isso, é preciso revitalizar o rio. José Eduardo Dutra prevê dificuldades na aprovação da reforma tributária. Sob uma palavra, sob um título unânime, que é reforma tributária, se A senadora Maria do Carmo propôs a criação de uma comissão especial para estudar a utilização das águas do Rio São Francisco. Para a senadora, é preciso revitalizar o rio antes de se pensar na transposição das águas do Velho Chico. Repórter Nara Ferreira. A senadora Maria do Carmo apresentou o requerimento para a criação de uma comissão especial para estudar a utilização das águas do Rio São Francisco. Ela tem participado das discussões sobre o assunto no Senado e acredita que é precipitado se falar em transposição antes da revitalização do rio. Nós temos duas questões gravíssimas para se resolver. Uma é a questão da transposição. A outra, que antecede a essa transposição, é a questão de revitalizar o Rio São Francisco. Antes de tudo isso, é preciso revitalizar o rio. E nós temos como fazer, porque tem outros rios, como o Tocantins, o Rio Grande, que podem terem suas águas usadas para isso. A senadora cita o exemplo do Rio Colorado, nos Estados Unidos, que é revitalizado a cada 3 anos. Maria do Carmo acredita que, da maneira como está, o Rio São Francisco não tem condições de ajudar populações situadas fora de seu curso. É preciso ter estudos técnicos sérios. Estudos técnicos sérios, isso é que nós precisamos. Porque esses estudos, se forem feitos seriamente, eles vão definir essas várias opções. É revitalizar, é fortalecer o Rio São Francisco, cuidar bem dele. Agora aí nós vamos pensar, agora você está bem e nós vamos agora ver o que é que você pode ajudar os outros. O senador Mozarildo Cavalcante pediu ao ministro da Educação mais apoio para a Universidade Federal de Roraima. Para o senador é importante que o Ministério da Educação esteja atento às diferenças regionais e não encare a Universidade de Roraima da mesma maneira que as universidades do Sul e Sudeste. Mozarildo Cavalcante lembrou que a Universidade Federal de Roraima iniciou as atividades em 1990 e já tem uma posição superior à média nacional na relação aluno-população. O senador Eduardo Siqueira Campos afirmou que a CPI dos bancos conseguiu provar que as contas CC5 são usadas para a lavagem de dinheiro. Essas contas foram criadas para a remessa legal de recursos para o exterior. A reportagem é de Larissa Bortoni. O senador Eduardo Siqueira Campos disse que não é viável simplesmente acabar com a CC5, porque o cidadão deve dispor de um meio legal para fazer remessa para o exterior quando necessário. E, afinal, esse é o papel dessa transação bancária. Mas ele adverte que não é mais possível mantê-las como existem hoje, com uma fiscalização totalmente precária. Hoje é possível você, de um pequeno tamborete no interior do menor estado brasileiro, enviar recursos para fora. Isso me parece que fugiu um pouco ao controle. Eu acho que aí as luzes recaem agora, não para acabar com a CC5, porque alguém tem que entender que às vezes um exportador ou alguém que auferiu, ou mesmo que quer proteger seus recursos, tem o direito de enviá-los para fora. Mandar dinheiro para fora do país não é um ato ilegal. O senador Eduardo Siqueira Campos propõe que o processo das contas CC5 seja aperfeiçoado para permitir que as autoridades da Receita Federal e do Banco Central saibam realmente de onde veio e para onde vai o dinheiro enviado pela CC5. O que não pode é alguém aparecer com os recursos sem demonstrar a origem, enviar e ela se transformar num elemento de lavagem. Em instantes, senadores prevêem muita polêmica em torno da reforma tributária durante a convocação extraordinária do Congresso. Faça uma viagem através de 500 anos de história.
A Rádio Senado está apresentando a série Brasil 500 anos, que vai ao ar aos sábados às 6 da tarde, com reprise aos domingos às 9h30 da manhã. Você também pode ouvir o programa pela internet na homepage do Senado. Anote o endereço: www.senado.gov.br. Os senadores José Eduardo Dutra e Jefferson Pérez acreditam que a reforma tributária vai ser um dos assuntos mais polêmicos da convocação extraordinária do Congresso. O repórter Rômulo Mazzucanti conversou com os senadores e tem mais informações. A opinião é quase unânime. A grande questão da reforma tributária é como conciliar interesses dos vários setores da sociedade. Isso porque, com a modificação na cobrança de impostos e na distribuição da verba, alguns setores devem perder recursos, enquanto outros serão beneficiados. A primeira proposta de reforma tributária chegou ao Congresso há 4 anos, mas apenas em novembro passado, um texto do relator Mussa Demis foi aprovado na comissão que examina o assunto na Câmara. Pelo texto do relator, ganham os exportadores, porque serão retirados os impostos que incidem sobre as exportações. Perdem os importadores, que vão ver seus produtos taxados pela mesma alíquota dos produtos nacionais. Por outro lado, as empresas, de forma geral, saem ganhando, porque o recolhimento de tributos deverá ser simplificado. E o perde-ganha não para. Ainda não há acordo, por exemplo, em relação ao Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que deverá substituir o ISS municipal, o ICMS estadual e o IPI federal. Como deslocar a cobrança da produção para o consumo e dividir os recursos entre União, estados e municípios é um dos pontos mais polêmicos. Na opinião do senador José Eduardo Dutra, a reforma tributária não é uma, mas várias. Sob uma palavra, sob um título unânime, que é reforma tributária, se escondem uma série de reformas tributárias, onde cada um tem a sua visão. Daí, inclusive, a sua dificuldade em ser aprovado. O senador Jefferson Pérez concorda com Dutra. Para ele, a reforma de consenso será aquela em que as perdas individuais sejam pequenas e o país saia ganhando. Mas Jefferson Pérez observa que o governo federal tem se mostrado inseguro na condução do assunto. O senador afirma que os próprios ministros divergem entre si sobre a reforma. É isso que está retardando a aprovação dessa matéria tão importante. Tanto é assim que o relatório Mussa Demis foi aprovado por larga maioria na comissão da Câmara, tinha tudo para ser aprovado no plenário da Câmara, em seguida aqui no Senado, e foi, na verdade, atropelado pelo governo federal. A proposta de reforma tributária será discutida durante a convocação extraordinária do Congresso em janeiro e fevereiro. O Senado analisou em 1999 619 matérias. Destas, 500 foram aprovadas. Entre as emendas constitucionais que foram promulgadas estão a que acabou com o cargo de juiz classista, a que prorrogou e aumentou a cobrança da CPMF e a que criou o Ministério da Defesa. E o Senado já aprovou e enviou para a Câmara as seguintes propostas de emenda à Constituição: a que limita o uso de medidas provisórias, a que determina os poderes das CPIs, a que limita as taxas de juros em 12% ao ano e a que garante aos remanescentes dos quilombos o direito de propriedade das terras que ocupam. Os senadores aprovaram ainda o Programa de Proteção a Testemunhas, o Estatuto da Microempresa, a obrigatoriedade do uso do nome genérico na embalagem dos medicamentos e a realização de cirurgia plástica reparadora no Sistema Único de Saúde. O presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, disse que foi notável o trabalho realizado pelos senadores durante o ano. Nós queremos o legislativo cada vez mais forte, um poder igual aos outros. E, consequentemente, é com esse trabalho, com a respeitabilidade que aqui nós realizamos esse trabalho, que nós nos impusemos à opinião pública. Evidentemente que é um poder que está sujeito às críticas, porque é mais fácil de ser criticado. Mas é um poder que nenhum outro cumpriu melhor com a nação os seus deveres como nós. Eu estou muito feliz pela delegação que tive dos senhores de presidir nesta legislatura o Senado. E satisfeito e orgulhoso dos colegas que tenho, sem exceção, pelo trabalho notável que realizaram. Quero desejar a todos um próspero ano novo e o trabalho do ano próximo ainda será melhor, porque essa é a vontade do povo brasileiro e dos legisladores do país. Muito obrigado. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados.